Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui, né, para gravar essa primeira videoaula na Colégio do Futuro e estamos aí nesse momento, passando por esse momento de quarentena. Devemos todos obedecer às recomendações, ficar em casa, certo? Para a gente poder passar por esse problema aí complicado que está acontecendo no mundo. E em breve estaremos juntos novamente, pessoalmente, né? Nossa sala de aula, certo? Saudade, né? Claro, a gente tá junto, nossas aulas presenciais, mas por enquanto vamos utilizar essa nossa ferramenta que é uma ótima, que é a nossa videoaula, certo? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre a óptica geométrica, a parte óptica, como a gente sabe na física, a óptica é a parte de todos os espelhos que a gente vai estudar. A gente vai começar com os espelhos, em seguida a gente vai para lentes, depois vai para óptica da visão, certo? Que aí é onde vai estar as anomalias. Na parte de espelhos, a gente vai falar sobre os espelhos planos e espelhos esféricos, onde os espelhos esféricos temos o côncavo e o convexo, certo? Isso aí mais na frente a gente vai estar falando. A parte de lentes, a gente vai ver lentes convergentes, lente divergente, vai ver qual é o tipo de lente, que uma pessoa que tem miopia tem que usar qual tipo de lente, pessoa que tem astigmatismo, qual tipo de lente, entender o porquê que a lente convergente é para um tipo, a lente divergente já é para outro, certo? Em seguida, para finalizar a parte de óptica, vamos falar sobre óptica da visão, que é aí onde tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, muita gente passa por essas doenças e quer entender o porquê, o que é essa miopia, o porquê, o que acontece no seu globo ocular, porque é um problema no globo ocular. Ele é mais curto, ele é mais alongado, isso aí a gente vai ver mais na frente, né? Só que antes da gente entrar propriamente na parte de óptica dos espelhos, a gente tem que falar sobre o conceito de óptica geométrica, alguma introdução, certo? Que aí essas introduções entram nos aspectos básicos da óptica geométrica. Então, a óptica, a gente vê quando se fala de óptica, a gente tem que entender como é que é esse caminho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender da parte da óptica é a velocidade da luz. O que é a velocidade da luz? É tão falada a velocidade da luz, que o pessoal muito ouve falar que a luz é o que tem mais veloz, certo? Que ela é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Transformando aqui, ficando mais palpável, é a mesma coisa que 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você passou aqui, você marcou no seu relógio, deu 1 segundo, o raio de luz já percorreu 300 mil quilômetros. Então, é muito rápido, é muito rápido. E quando a gente começa a estudar lá no final, na física moderna, quando a gente for estudar, a gente vai ver muito questão de ano-luz, certo? Que são aí parte de distância de planetas, de satélites. Então, esses anos-luz que a gente tem lá, a gente tem que entender também, vem da velocidade da luz. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Então, você pega lá, você marca um ano, a luz marcou o ponto de saída dela, ou seja, o espaço inicial. Ela saiu. Depois de um ano, você marca novamente. Marcou, vê aí nesse um ano o que ela percorreu. Então, é anos-luz. Então, cada vez que a luz passa um ano para dar uma distância, essa distância é considerada ano-luz. Então, um ano-luz equivale a 10 elevado a 13 quilômetros. Tudo isso aí é grande, é imenso. Porque só você colocar aí 10 e colocar 13 zeros, você vai ver aí, notação científica, dá um número imenso, certo? Então, esse é nosso conceito primeiro de velocidade da luz. E aí, a gente vai entrar agora na parte da óptica mesmo, certo? Então, a gente tem que entender como é que é esse caminho, como é que essa luz, essa óptica, a gente consegue enxergar os objetos, certo? Então, a gente vai enxergar esses objetos através das fontes de luz. Então, existem dois tipos de fonte de luz. A primeira tipo de fonte de luz é a fonte primária, certo? Que são aqueles que produzem luz próprias. Nesse caso aí, nos exemplos, você pode observar, a gente tem sol, tem uma lâmpada, tem uma vela acesa, então ele mesmo emite os raios de luz. Então, ele produz luz própria. Outro exemplo que a gente sempre fala é a questão do vagalume, né? O vagalume, quando ele está lá acendendo, então aí ele está produzindo a sua luz própria. Então, ele é uma fonte primária. Já a fonte secundária são aquelas que refletem a luz, ou seja, que a fonte primária emite. Então, se você emite lá, tem uma fonte primária e tem uma fonte secundária,
A fonte primária, ela vai emitir luz. A fonte secundária, o que é que ela vai fazer? Ela vai refletir essa luz. Então, quando a fonte primária emite uma luz, que esse raio de luz ele sai da minha fonte primária, ele bate no objeto secundário, que, ou seja, que não emite luz própria, esse objeto, ele reflete. Quando ele reflete, esse raio de luz, ele chega no observador, ou seja, no olho da gente que está observando. Então, aí sim a gente consegue ver os objetos. Mais na frente a gente vai entender bem direitinho em relação a isso, certo? Então, aqui alguns exemplos de fonte secundária, certo? A gente tem aí a Lua, tem os planetas, e nessa terceira imagem a gente tem aqui espécie de uma lâmpada, ou de uma vela acesa aqui, e nesse caso a lâmpada e a vela, ela está aqui como uma fonte primária, e a pessoa, o senhor que está aí segurando, ele está como uma fonte secundária. Então a gente só consegue enxergar essa pessoa porque o raio de luz sai da fonte primária, chega na fonte secundária que é a pessoa, reflete, chega no nosso olho, certo? E aí a gente vai entender o que é esses raios de luz. Raios de luz nada mais é do que são segmentos de retas orientados, certo? Que apresentam um sentido de propagação da luz e auxiliam na construção da imagem. O que é que quer dizer esse conceito? Esse conceito quer dizer o seguinte, que para poder uma fonte que a gente tem aqui, ó, nesse nosso exemplozinho, a gente tem a fonte primária, certo? A lâmpada está acesa. Então, para poder o observador lá que acendeu o interruptor, ele poder enxergar, essa fonte primária emite um raio, esse raio ele percorre um meio e chega até o olho do observador. E com isso ele consegue observar. Então, esse segmento de reta que está percorrendo, ou seja, que está levando essa luz, vamos dizer assim, até o observador, é chamado de raio de luz. Feixe de luz. O que é o feixe de luz? O feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Então, se você tem emite uma lâmpada acesa, por exemplo, emite vários raios de luz. Então, quando você pega vários raios de luz juntos, você vai estar fazendo um feixe de luz. É o exemplo tradicional que a gente vê e sempre a gente fala, certo? Que é o do laser, aquele laser verde forte, que muitos aí usam, muitos meninos aí usam para querer, diz que botando lá na centralzinha do poste, ele apaga o poste, tudo, pronto. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é um feixe de luz. Ele é um conjunto de raios de luz em uma única direção, certo? Então a gente tem dois tipos de raios de luz. Tem os convergentes, ou seja, o nome convergente, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele converge para um ponto. Você emite o raio de luz, ele vai juntando até ele chegar num único ponto. Ele está convergindo, certo? Que nesse exemplo a gente consegue ver bem nessa imagem aqui e entender. Eles juntam e chegam num único ponto. E a gente tem os raios divergentes. Os divergentes aí, ele sai de um ponto e ele, no lugar de ir fechando, ele vai abrindo, certo? Que é o exemplo aqui do abajur, quando você está estudando. Ele é um raio de luz divergente, ele vai abrindo. O farol do carro também é um raio de luz divergente. E aqui os raios paralelos. Os raios paralelos são aqueles raios lá dos refletores, lá de São João, quando está na época de São João, você chega da sua casa, você olha lá para a praça, lá no buraco do prefeito, você vê aquele feixe de luz lá no céu. Então pronto, esse feixe de luz é o quê? São raios de luz paralelos. E aí, a gente entender como eu falei para vocês, que o raio de luz, ele para poder chegar, a gente conseguir observar os objetos, esse raio de luz ele tem que sair da fonte, ou seja, ela primária ou secundária, ele tem que chegar até o observador. E para poder chegar até esse observador, ele percorre um certo meio. Ou seja, no meio entre a fonte e o observador existe um espaço. Que espaço é esse? É chamado de meio de propagação. E esse meio de propagação, ele é conhecido por três tipos, certo? Translúcidos, transparente, translúcidos e opacos. O transparente, pode olhar aí no conceito do slide, diz o seguinte,